Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente com muita alegria, nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, último mês do ano oficialmente, começou mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, muita luz, muita paz, né? Muitas energias boas, positivas, com certeza para você, para sua família, enfim, para onde você estiver, né? Me conta uma coisa, como é que você lida com o seu passado quando ele se faz presente? Como é que você lida com experiências, situações que já foram, mas que por algum motivo você não consegue se desvencilhar? Velhas emoções, velhas lembranças, né? Nem sempre a gente consegue fazer com que o passado fique no lugar dele, né? Exatamente no passado. Hoje nós vamos conversar um pouco, gente, sobre a importância da gente fechar ciclos, da gente entender que o passado ele é extremamente importante para todos nós, porque foi uma parte fundamental da nossa história, até porque sem ele nós não estaríamos aqui, né? Mas que definitivamente viver no passado não vai nos ajudar a aproveitarmos bem nosso presente. Quantas pessoas você conhece que infelizmente não conseguem, sabe, estar em paz, com o coração leve, porque sempre estão lembrando de situações que já ficaram lá atrás? Mágoas, tristezas, rancores, né? Muitas situações que por vezes, né, maceraram, amarguraram o nosso coração por algum motivo. Sem entrar aqui no mérito nesse momento, né, se a responsabilidade foi ou não foi nossa. Mas lembranças, gente, que enquanto estão conosco, a gente simplesmente não consegue ir. Aí não sei, a imagem que me vem na mente de uma pessoa que vive no passado é exatamente aquela pessoa que tenta caminhar, mas é como se ela tivesse uma espécie de colar de chumbo, sabe? Ou sei lá, uma mochila pesada nas costas que fizesse com que ela rastejasse. Então tudo é difícil, tudo é complicado. Por quê? Porque ela não se libertou. Então, meus amigos, o nosso amado Evangelho sempre nos ensina a seguirmos adiante. Se o Senhor da vida, que é o Senhor da vida, né, que nos deu a vida, que nos deu esse presente maravilhoso, faz com que a gente reencarne com a bênção do esquecimento, nos dando o direito de recomeçar uma nova existência, simplesmente nos fazendo esquecer do que ocorreu no passado, para que a gente possa, sabe, fazer um livro novo, começarmos a escrever histórias novas, por que então que a gente também não vai se permitir recomeçar? Então que hoje, de uma maneira muito especial, você se permita recomeçar também, mas de verdade. É sério. Se a gente ficar vivendo de passado, né, nós vamos parecer museus, né, sempre voltando ao passado. E a gente acaba que não aproveita as oportunidades do presente. Então, se você, por exemplo, viveu um problema, né, no campo afetivo, teve um relacionamento doloroso, sofreu alguma traição, teve alguma situação, né, que te deixou triste, né? Talvez alguém que você amava desencarnou, talvez a morte tenha te visitado de várias formas diferentes, ou você tenha passado por uma situação difícil, talvez um problema de enfermidade grave, né? Alguma situação financeira que deixou marcas, talvez você tenha sido, não sei, dispensado de um trabalho, né? Demitido. São inúmeras, né? São inúmeras as situações. Infelizmente, né, no mundo de hoje a gente ainda vê muito isso, situações de violência, que eventualmente você tenha passado, problema de relacionamento com os pais. Enfim, a lista é enorme, né? É enorme a quantidade de situações desagradáveis que pode ter nos acontecido lá atrás. Mas a pergunta que fica é, o que você acha mais interessante? Você ficar vivendo no passado, repetindo o tempo todo o que aconteceu para você, para as outras pessoas, ou você perdoar o seu passado? Ou você permitir que ele fique onde deve estar, né? No campo das lembranças, mas nos trazendo a aprendizagem. Eu não estou dizendo que é fácil, meus amigos. Com certeza fácil não é. Mas é muito mais difícil a gente viver no presente carregando, entende? Esse passado achando que o nosso futuro vai ser melhor. Faz isso não. Fale sério, com todo carinho. Por isso que é importante, se você não consegue fazer isso sozinho, porque você fala, Ricardo, mas dói muito ainda, eu não estou dando conta, procura ajuda, né? Uma boa terapia, um profissional que possa te ajudar, isso pode te auxiliar muito. Uma conversa fraterna, que você possa encontrar em alguma casa religiosa, né, na qual você se afinize, que você se sinta bem, feliz. Mas eu acho que acima de tudo a oração, sabe, meus amigos? Eu acredito que assim, abrir o coração para Deus
Deus é a melhor coisa que a gente sempre pode fazer. Não que isso impeça a gente de buscar outros recursos que nos ajudem, claro, sempre. Mas conversar com Deus, sabe, de verdade. Naquele sentido de, olha, Pai, tá doendo aqui, tô triste ainda pelo que aconteceu, mas me ajuda a seguir adiante, né? Me ajuda a olhar para o passado com carinho, já que eu sei que nada acontece por acaso, mesmo que eu não consiga agora, meu Pai, entender por que aconteceu isso comigo, mesmo que eu não consiga ainda, eu me sinta vítima da vida, ainda que eu saiba que não existem vítimas na vida, porque nada acontece por acaso, me ajude a seguir, principalmente enquanto eu não consigo compreender o que aconteceu. Sabe, meus amigos, abra o seu coração. É esse sentimento assim sincero de paz, de humildade, que possa trazer para você uma leveza para continuar vivendo a sua vida. Porque senão a gente vai ficar sempre preso no que passou. E a pessoa que fica preso no que passou, nas expectativas que não foram atendidas, infelizmente ela não consegue viver bem o momento presente. Então, em nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nesse primeiro dia do mês de dezembro, mês importante de planejamento para 2018, de balanço, de tudo que aconteceu nesse ano, possa te inspirar a seguir em frente, independente do que aconteceu no passado. Vamos aproveitar, meus amigos, que todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de escrever uma história nova, um capítulo novo da nossa existência. Nunca se esqueça disso, que Deus nos deu o dia seguinte para a gente recomeçar, a semana seguinte para a gente recomeçar, um novo ano, literalmente, para que a gente possa recomeçar e uma nova existência para a gente recomeçar quantas vezes for necessário. Então, nada de ficar preso no passado. Pelo contrário, vamos abrir nosso coração, vamos abrir a nossa mente para essa renovação maravilhosa do presente. E que o Evangelho é mais fácil, gente? Uma pessoa vive muitas vezes presa dentro do seu próprio orgulho, é muito mais difícil. Mas imagina só, vou repetir sempre que eu falo aqui. Você faz o Evangelho no lar, na sua casa. Você tem um momento seu para você conversar com Deus todos os dias. Olha que delícia, não é? Isso traz paz. Você vai meditar um pouco, Aprenda a meditar. Gente, bem que isso vai te fazer serenamente, acalma o corpo, enfim, renova as suas forças. 10, 15 minutos, você faz uma boa meditação, depois você conversa com Deus, é tão bom você começar seu dia, Você pode ter um trabalho social em que você seja útil, ampare outras pessoas em situação de necessidade, você vai se sentir tão bem, Não há passado doído que não fique para trás, que a gente não supere quando a gente faz o bem sem olhar a quem, de maneira despretensiosa, porque essa sensação gostosa, gente, renova, ela cura e permite que a gente possa com certeza seguir adiante muito mais leves e muito mais felizes, que é aquilo que a gente realmente necessita, tá bom? Então vamos lá para o nosso dia, é ou não é? Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, e você já sabe, hein? Até breve, até muito, muito breve, vivendo mais o momento presente.